além das Escrituras, uma reflexão profunda na Palavra de Deus. O fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tendo já falado sobre o contexto deste texto, que é um contexto de liberdade, Paulo advoga a liberdade que há em Cristo, em contraposição ao legalismo dos judaizantes e ao liberalismo dos pagãos, e ele então apresenta como resposta o andar no Espírito, pois quando andamos no Espírito, deixamos de satisfazer os desejos da carne, Gálatas 5,16. E ao falar sobre o fruto do Espírito, nós podemos ver que se trata de algo produzido pelo Espírito Santo no nosso espírito. Assim é tanto o fruto do Espírito como também do nosso espírito. E Paulo apresenta aqui o fruto do Espírito como sendo o amor, olhando para uma unidade diversificada, pois logo em seguida ele alista 8 virtudes cristãs que compõem esta unidade e fazem parte do amor. Hoje vamos discorrer sobre o amor que se dá por inteiro. Rodé carposto pneumatos estin agape, mas o fruto do Espírito é amor. Amor é essa primeira dentre as 3 virtudes internas, segundo Cornélios, que compõem aí as 3 primeiras, o amor, a alegria e a paz. Seria, segundo a concepção de Cornélio, graças infusas colocadas pelo Espírito Santo em nosso espírito, para nosso proveito ou para o nosso crescimento pessoal. O amor agápico, segundo Adam Clarke, é a mais intensa e legítima manifestação do espírito cristão. Deus é amor e, consequentemente, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus sejam também tocados e se tornem instrumentos desse amor. Porque em Cristo Jesus, disse Paulo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em seu livro Os 4 Amores, C.S. Lewis nos fala sobre as palavras gregas que se referem ao amor e traduzem este conceito de amor em sua variada manifestação. A primeira palavra que apresentamos é a palavra filia, que é comumente usado para referir-se a uma ideia de afeição. Denota aí então a atração das pessoas entre si, quando não estreitamente ligados, e dentro e fora da família, incluindo aí a noção de preocupação, cuidado, hospitalidade, assim como também a ideia de gostar de. Então, esse tipo de amor é aplicado na amizade e até mesmo nos relacionamentos que nós desenvolvemos em relação tanto a seres humanos, como também coisas e até mesmo animais. Storge, esta palavra, esse substantivo, tem a ideia de amar ou sentir uma afeição, mas principalmente existe o elemento do relacionamento consanguíneo. Pensamos nisso então como o amor familiar, do pai em relação ao filho, do filho em relação ao pai, da filha ou filho em relação à mãe, e esse relacionamento de primos, de sobrinhos e tios, avós e netos. Também é às vezes usado nesse sentido de devoção aos deuses e até mesmo de afeição para com animais e dos animais em relação aos seres humanos. Esse termo não é usado na Bíblia, o verbo em si não é usado na Bíblia.
Eros é a palavra mais comumente usada, principalmente na literatura platônica, para se referir ao amor. Esse substantivo denotam amor entre sexos, abrangendo a ideia de anseio, anelo, desejo. É o relacionamento entre um homem e uma mulher, nesse caso, como a ideia de ter para si e também pertencer ao outro. No caminho do êxtase, esquecia-se de todo raciocínio, vontade e discrição. Esse é o tipo do amor passional, o amor de paixão, que muitas vezes embrutece a razão, mas ele tem o seu valor e seu local de expressão. E por fim, a palavra agape. Essa palavra ela é muito rara na literatura grega antiga, é usada apenas por Homero quando diz respeito à afeição da deusa Atena em relação ao povo grego, que ela amava a ponto de até sacrificar-se diante dos próprios deuses, passar, vamos assim dizer, circunstâncias ruins em relação aos deuses para proteger o seu povo. A origem etimológica não é clara. Nós vemos Homero usando esse verbo com uma certa frequência, mas em especial nessa relação entre a deusa Atena e o povo grego. Na Septuaginta, esse verbo, o verbo agapao, ele traduz o aheb, amar, e ele é usado em relação a coisas e pessoas, invariavelmente nos relacionamentos humanos, com pouca frequência entre o relacionamento Deus e o homem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, já o uso do verbo agapao é bastante ostensivo. E o Novo Testamento insere, por assim dizer, o amor agápico como o amor que deve reger os relacionamentos humanos, em especial os relacionamentos fraternos da comunidade, e é ele também o verbo usado para referir-se ao amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo mundo, João 3,16, e também o amor com o qual devemos amar a Deus e ao próximo, inclusive aqueles que são os domésticos da fé, o amor fraternal. Esse verbo, então, indica, às vezes, um amor mal direcionado também, não sendo necessariamente amor puro no sentido de envolver autossacrifício e autodoação, mas também pode envolver um amor direcionado de alguma forma às trevas, como se diz em João 3,19, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e também, por exemplo, que Demas ama o presente século, e em outros lugares o substantivo é usado, às vezes, também num modo ou sentido negativo. Mas é no Novo Testamento que o agape ganha uma feição muito especial e relevância, porque é ele uma das ideias centrais que expressa o conteúdo total da fé cristã. Veja que é dito que Deus amou o mundo e amou ao ponto de dar o seu Filho, e isso é central na nossa fé, na nossa crença. E a atividade de Deus pode ser dita sendo amor, pois Deus ama. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, segundo João, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, pois Deus é amor, e aquele que permanece no amor, em agape, permanece em Deus e Deus nele. Paulo alinha-se ao pensamento do Antigo Testamento ao falar do amor dentro de um contexto de aliança. O amor de Deus em relação a nós é um amor de eleição. É um amor que escolhe, que faz com que aqueles que se tornam objeto desse amor sejam exatamente os escolhidos por Deus. Assim, o amor se torna uma atividade reveladora da obra salvadora de Jesus Cristo. Eles geralmente vêm junto com o predicado aí, como se nós pudéssemos dizer que tudo o que se diz a respeito do amor se diz também a respeito do próprio Cristo. Em 2 Coríntios 13, 11 e 13, Deus e seu amor são referidos como sinônimos.
nesse grande cântico do amor de 1 Coríntios 13, por exemplo, nós podemos entender que não se trata só de um tratado ético, mas de uma manifestação do próprio caráter de Deus. Então, quando se diz lá, por exemplo, que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não desiste, podemos dizer que Deus também tudo suporta, Deus tudo crê, no sentido de que Ele está sempre nos amando de uma maneira que nós não podemos compreender, mas aquilo que se diz a respeito do amor, pode-se dizer também a respeito do próprio Cristo que nos ama. É mediante o Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nosso coração. O agape divino é derramado dentro do nosso coração quando nós nascemos de novo. De maneira que só é possível cumprir o mandamento do amor quando houver em nós o amor do próprio Deus. Eu não conseguirei amar a Deus como Deus quer ser amado, né, de todo o coração, de todo o seu entendimento. E também não conseguirei amar o meu próximo como a mim mesmo, ou amar o irmão como Cristo nos amou, se o Espírito Santo não colocar dentro do nosso coração o amor do Pai. Em Gálatas 5:5 é dito que Deus derramou em nós o seu amor pelo Espírito que nos foi dado. Assim, o amor é mais do que um verbo passivo, ele é um verbo ativo. Amar é uma manifestação ativa e uma forma de nós colocarmos para fora aquilo que já está lá dentro, que é o amor de Deus que foi colocado pelo Espírito em nosso coração. O amor é o fruto do Espírito. Isso é bem importante deixar claro, o verbo está no singular, estin, indicando que é o amor o próprio fruto do Espírito. E ele é assim descrito nas outras virtudes. Na realidade, a fé e o amor frequentemente são mencionados lado a lado. Quando nós falamos da fé cristã, nós estamos falando também do amor cristão. Quando Paulo começa a sua lista aqui de Gálatas 5, 22 e 23, ele insere o amor em primeiro lugar. Porque o amor é, segundo a própria concepção de Paulo e também de Tiago e de João, o cumprimento da lei. Ele é o vínculo da perfeição. Sem o amor não há a obra aperfeiçoadora de Deus em nós. E é por meio do amor, sendo em nós aperfeiçoado, que nós nos tornamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. A respeito desse assunto, em tempos passados, quando se falava sobre virtude, sobre aquilo que seria virtuoso e bom para o homem, os filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles e também os seus discípulos, eles tinham uma disputa a respeito de quais seriam as virtudes. E aí eles fazem uma lista de virtudes, Aristóteles a lista 10 delas. Mas havia um outro debate também sobre qual virtude é aquela essencial, que poderíamos chamar de sine qua non, ou seja, aquela sem a qual as outras não se engendram, as outras não se estabelecem. Tanto Sócrates como Platão acreditavam que era Sofia, a sabedoria. Sem a sabedoria não há coragem, não há justiça, não há temperança, não há magnanimidade, não há qualquer outra virtude que possa se engendrar no coração do agente moral. Aristóteles, discordando, diz que, embora a Sofia seja de fato essencial, ela precisa, por questões de natureza prática, ser acompanhada de prudência. Sem a prudência, a sabedoria diz respeito unicamente às coisas que não podem ser de outra forma. Já a prudência relaciona-se às coisas mutáveis. E aí a prudência que faz com que aquelas virtudes práticas se engendrem no coração do agente moral. Aqui Paulo, não concordando com nenhum deles, elegendo nem sabedoria, nem prudência, nem mesmo justiça ou temperança, Paulo apresenta para nós a virtude maior de todas, o amor. O amor é aquela virtude sem a qual as outras não são. É como se nós pudéssemos pensar em diversos pratos que fizéssemos, e todos estes salgados. Eles são pratos salgados devido à presença do sal. Sem o sal, eles não são salgados.
eles são insípidos. Então, o que torna eles, de uma certa forma, virtuosos, salgados nesse sentido, é a presença do sal, assim como as outras virtudes, elas se tornam virtuosas ou se estabelecem como tais devido à presença do amor nelas. É assim que Paulo enxerga esta questão. O amor é este vínculo da perfeição sem o qual uma profissão de religião é insignificante. E pode ser entendido como amor a Deus, do qual o coração de todo homem é destituído, mas que recebe pelo Espírito Santo quando somos regenerados por Deus. É muito importante deixar isso bem claro para que nós possamos entender que sem o amor não há nenhuma virtude cristã que se estabeleça. E Paulo diz muito claro que não somente as virtudes, mas as práticas, pois ele diz, sem amor, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu doar todos os meus bens para as causas de caridade, se eu profetizar, se eu falar em línguas, se eu interpretar, se eu tiver um dom de curar ou de libertar pessoas de possessão demoníaca, mas não tiver o amor, nada disso se aproveita, nada disso se estabelece. O primeiro fruto do Espírito é o amor. O amor de Deus em Cristo é a mensagem suprema das Escrituras. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece também em Deus. Deus é amor e quem anda no amor deve e já está de verdade andando no Espírito, pois é o Espírito que derrama esse amor de Deus em nosso coração. Por isso é importante ressaltar aqui a importância desse elemento essencial para as virtudes e para a própria vida cristã em si. Quando falamos que Deus nos amou, nós somos objetos do amor de Deus. Mas a Bíblia não diz só que Deus nos amou, a Bíblia diz que além de Deus nos amar, Ele dispôs, ou seja, colocou à disposição de nós o amor com que Ele nos amou. Dizendo assim, alguém fala, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E como é que eu posso amar se não sou amado? Quando a Bíblia diz claramente que Deus amou, Ele já nos fez objeto do seu amor. Então eu já sou amado por Deus, eu posso amar como Deus me ama. Mas a Bíblia não para aí, ela vai dizer que o Espírito produz em nosso espírito o amor que é da mesma natureza do amor com que Deus nos amou. Então este amor está dentro de nós, como se nós tivéssemos um depósito. E aí como se eu pudesse dizer assim, eu não tenho trigo para dar a alguém que possa fazer um pão para se alimentar. O amor é como este trigo que Deus coloca num estoque grandioso em nosso coração, de maneira que ao encontrar um necessitado eu possa perfeitamente resgatar o que está aqui dentro para externar a ele. O amor já está aí, já somos amados e temos o amor de Deus dentro do nosso coração e ele é fruto do Espírito Santo. Se ele amou a igreja, devemos também amar a igreja. Se ele amou o mundo, devemos amar o mundo, não daquela forma que ele nos proíbe. João diz, não ameis o mundo, no sentido de nos fazer escravos dele, de nos submetermos aos seus ditames, ao sistema como um todo. Mas devemos amar o mundo no sentido de levar a ele o amor de Deus por meio da proclamação do Evangelho. Se tentarmos realizar qualquer um deles pela nossa própria força, vamos fracassar. Nós necessitamos amar a partir do amor com o qual nós fomos amados e que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Seria suficiente mencionar aqui apenas o amor, mas Paulo faz um detalhamento, deixando claro que o amor que tudo suporta, tudo crê, que permanece, que não desiste, ele se manifesta por meio dos demais, por meio da alegria, da paz, por meio da paciência, da amabilidade. Essas são manifestações deste amor que está dentro de nós. Agora a pergunta que devemos fazer para nós, algumas delas, eu estou consciente de que o amor cristão é uma dádiva? Os antigos filósofos pensavam na virtude como sendo produção própria. E a gente sabe que por nós mesmos nós não vamos amar como devemos amar. Eu não consigo por mim mesmo amar Deus como Deus quer ser amado. Meu coração sempre estará dividido.
Eu não vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo, porque movido por orgulho, por egoísmo, eu vou sempre me colocar em primeiro lugar. É natural do ser humano caído. E eu jamais vou reconhecer no outro a importância que me leve a amá-lo, o outro cristão, como Cristo me amou. Está fora de cogitação. Então não é pelo hábito que você vai desenvolver o amor. O amor é uma dádiva. O amor é aquela semente que o Espírito Santo planta em nosso coração e faz germinar ali em nosso espírito esta dádiva divina. Eu tenho percebido em mim a presença desse amor divino. De fato, esse amor está sendo aperfeiçoado em mim, como disse João. Que evidências eu posso oferecer a alguém a respeito da realidade da presença do amor de Deus em meu coração? O amor vai se manifestar em atos. João diz, se eu disser a uma pessoa necessitada, vá, Deus te abençoe, e não fizer nada para socorrê-lo, João pergunta, como estará em nós o amor de Deus? A resposta é, não estará. Percebo em mim uma disposição pura e singela de amar a Deus e ao próximo? Essa pureza do amor de Deus em nós se manifesta nos meus atos e atitudes? Tendo o amor ao inimigo como supremo teste da minha fé em Cristo, eu tenho percebido avanço nesse sentido? Eu já tenho chegado ao ponto de dizer, sim, eu sou capaz de amar o inimigo como Cristo me amou, pois Ele me amou quando eu ainda era pecador. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida.